Oi, viajante, tudo bem com você? Sei que o tema da série é amor, mas hoje o episódio não tá só love, não. Vamos falar de inimizade, aquele ranço, aquela pessoa que a gente preferia longe, sabe? E parece que tá na nossa vida para testar a paciência. É claro que eu não tô falando de você, Nanda. Seja bem-vinda. Oi, Leila. Oi, viajante. Poxa, apareci bem na parada da discórdia. Mas acho que todo mundo entende isso que você falou. Parece que é só colocar o pé para fora de casa e a nossa paciência começa a ser testada. Mesmo no dia que a gente sai com aquela camiseta cheia de coração ou escrito mais amor, por favor. E às vezes nem precisa colocar o pé fora de casa, né? Porque pode acontecer da gente sentir as piores coisas e tratar das piores formas aqueles com quem mais convivemos e temos os laços mais profundos. Sim, conseguimos enxergar como inimigos muita gente com quem cruzamos dentro e fora de casa. Só que Jesus nos ordena a amar os nossos inimigos. Só tudo isso, Leila? Bom, já vi que o assunto de hoje é pro pró e amor, não é pro noob. Fica aí, viajante, que a gente vem em paz. Nanda, se a gente olhar para esses mandamentos de Jesus, duvido que alguém se ache pró em amor de verdade. Olha só algumas coisas que ele diz em Mateus 5. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Nessas passagens, Jesus ainda esclarece que não tem diferença clara na vida dos seguidores de Cristo se amarem só aqueles que os amam e os tratam bem, porque isso qualquer um é capaz de fazer. E a verdade é que a vida na base bateu-levou faz parte de nossa natureza pecaminosa. Está enraizada no nosso coração. Nem pensar em levar um desaforo para casa ou não dar a última palavra numa discussão. Fazer bem para um inimigo piorou. Uma ideia louca até para o mundo que a gente vive. Não é à toa, Nanda, que o mandamento de amar os inimigos aparece outras vezes no Novo Testamento, em versículos que a gente vai deixar indicado aqui. Isso aponta que esse não é o nosso natural, mas é a maneira que Deus ordena que a gente viva. E o alvo é alto, o próprio amor de Deus que faz nascer o sol sobre pessoas que o amam e o odeiam, que entregou seu filho perfeito para morrer no lugar daqueles que eram seus inimigos. Bom, Leila, e nem precisa falar para mim ou para o viajante que não é a primeira viagem aqui na estação. Não podemos atingir esse padrão sem um coração transformado pela confiança no sacrifício de Cristo na cruz no nosso lugar. E tem outra coisa que a gente já sabe. Se Ele manda, Ele nos capacita a obedecer, ainda que só na eternidade de maneira completa. Mas acho que a gente ainda precisa falar sobre como esse amor aos inimigos funciona na prática. Como viver desse jeito tão contrário à nossa tendência é o que a gente sente vontade de fazer e dizer? Viajante, não desliga na nossa cara não. Continua mais um pouquinho aí, mesmo que não esteja muito afim de ouvir o que a gente tem para falar. Acho que já saquei, Leila. Isso de não estar afim deve ter a ver com aquilo que temos visto desde o começo dessa série. Amor verdadeiro tem mais a ver com a maneira como a gente age do que com aquilo que a gente sente. Por isso é possível viver de uma maneira que pagamos o mal com o bem. Exatamente, Nanda. E também tem a ver com Cristo ser mais o centro da nossa vida e a gente cada vez menos. O resultado é que sempre sair por cima vai ficando menos importante e mostrar o caráter de Deus na nossa vida vai ficando mais. E sabe outra coisa incrível? É que a palavra de Deus é viva e funciona. A questão não é sentir vontade ou não, mas confiar ou não, obedecer ou não. Tudo isso faz sentido, viu? E eu realmente creio na palavra de Deus. Mas ainda me pergunto, como é isso quando, por exemplo, alguém é grosso comigo na escola ou no trabalho, quando me prejudicam ou falam mal de mim? Só alguns exemplos. Parece até meio ridículo eu não devolver na mesma moeda. Fazer o bem para aquela pessoa parece meio que assinar atestado de trouxa. Nanda, eu super entendo, mas tem alguns princípios bíblicos que eu tento lembrar para lutar para agir desse jeito. A vingança pertence ao Senhor, Ele é o justo juiz, não está alheio às injustiças e vai exercer sua justiça perfeita de modo adequado e no tempo certo. Além disso, se lembrarmos de quantas injustiças cometemos contra os outros, mas que depois de confiarmos em Cristo, recebemos perdão e misericórdia dele, percebo que também devemos perdoar e ter misericórdia.
Quando pagamos o mal com o bem, isso pode provocar vergonha na pessoa e talvez ajudá-la a chegar ao arrependimento. E que, acima de tudo isso, estamos sendo cuidados pela soberania de Deus. Essas verdades também servem de alerta para que a gente não revide o mal com a mesma moeda, né, Leila? Sempre é bom lembrar do princípio bíblico: aquilo que o homem planta, colherá. Sei que uma maneira prática de fazer bem aos nossos inimigos é orar por eles, e um resumo de algumas coisas que você disse pode ser não fazer o mal a eles quando tivermos a oportunidade e fazer o bem quando tivermos, como a Bíblia exemplifica de dar de comer quando tiver fome. Olha, temos alguns exemplos disso na ficção, quando Luke não mata o Darth Vader e os brinquedos salvam Lotus do triturador de lixo no Toy Story 3. Bem lembrado, Nanda. E na Bíblia vemos Jesus e Estevão intercedendo por aqueles que estavam literalmente maltratando e matando seus corpos. Também que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. E tem uma coisa importante de se dizer, tá? Amar nossos inimigos não significa que a gente tenha que aturar tudo sem tomar providência para se defender ou não buscar o que é correto de alguma maneira. Devemos, por exemplo, buscar a ajuda de alguma autoridade, como pais, professor ou superior no trabalho, quando alguém estiver nos prejudicando, ou mesmo a justiça ou a polícia para nos defender de algum perigo. Isso pode, inclusive, proteger outras pessoas de sofrimentos semelhantes. E por mais que perdoemos nossos inimigos, é correto que eles enfrentem as consequências do mal que causaram a nós e a outros. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para como agir em cada situação e nos encha de amor, que só Ele é capaz de nos dar e capacitar. Sei que precisamos fazer a nossa parte, cuidar de conhecer mais a Deus e a Sua palavra, nos relacionarmos com Ele em oração e fazer parte de um corpo de cristãos que nos ajudem a caminhar e viver no mesmo alvo. Até uma próxima parada. Isso mesmo, Nanda, ótimo encerramento. E claro que Deus e seu amor continuarão a ser temas do próximo episódio. A gente ouve tanto Deus é amor, mas o que isso quer dizer e o que não quer dizer de verdade? Nos vemos na próxima parada. Até lá!